Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí o nosso amigo Amaury. Amaury, muito obrigado, viu, por você ter aceito bater esse papo com a gente. Tudo bem? Bom dia, ouve bem, Amaury? Eu estou ouvindo bem, Carlos. Você desculpa, bom dia, primeiramente, né, aos ouvintes também. Eu não estou muito acostumado em dar entrevista, falar. Já peço desculpa pelo mau jeito aqui que eu vou falar aqui. Mas a gente está aqui para falar sobre as visitas, né, na Lesp, sobre a Polícia Penal também, e o IANSP, né, que é a saúde do servidor está em risco aí, né, na verdade, né? A gente sempre busca, quando a gente vai para a Lesp e vai procurar os deputados, para poder interceder pela gente, para poder colocar no orçamento do governo do Estado de São Paulo o aumento do negócio do IANSP, das verbas do IANSP, né? E várias demandas aí que a gente sempre está colocando. E da Polícia Penal também, né? Polícia Penal que, quando a gente foi lá em Brasília, batalhou, deixou a família em casa, para poder ir lá, para poder aprovar uma Polícia Penal forte. A gente imaginava que, quando viesse para o Estado de São Paulo, a gente ia melhorar as condições, né? Condições de trabalho, contratação e por aí afora. Só que não é isso que a gente está vendo, né? Infelizmente, os governos que começou a Polícia Penal em 2019 foi o governo Dória, e depois veio o governo Tarcísio, né? Infelizmente, a gente tem muita dificuldade com relação à implementação da Polícia Penal certinho, com estrutura necessária, até mesmo uniforme, viatura e por aí afora, né? Então, a gente sempre está batalhando para poder melhorar as coisas da Polícia Penal. E o IANSP faz parte da saúde do servidor, né? Tanto da saúde do servidor policial penal, como de todo o funcionalismo público em geral, né? Que é o funcionalismo público, Carlos, que atende a população. E a gente, nada mais justo de a gente ter um plano de saúde, vou falar assim em termos, e forte para a gente poder fazer os exames preventivos, para a gente não faltar em serviço, sabe? Por conta da saúde nossa. Então, a gente sempre pede para que a saúde do servidor seja preservada, para a gente atender melhor a população. Então, tem tudo isso daí que a gente batalha, né? E a Polícia Penal é a forma que a gente sempre... Eu estou com mais de 30 anos de casa, eu vou aposentar, o ano que vem eu já estou aposentando, né? Eu trabalho até esse ano. Em janeiro, possivelmente, eu já vou estar de férias e depois eu vou entrar com o pedido da aposentadoria. Mas a gente nunca vai parar de batalhar isso daí. Sempre a gente vai batalhar, porque isso daí já está no sangue nosso, né? E muitas das vezes a gente tem uma dificuldade com relação à nossa classe, que é uma classe que falta ainda uma consciência de classe, uma identidade profissional que a gente ainda não tem, que a gente busca sempre. E o pensamento que a gente tem que ter, para a gente conseguir as coisas, tem que ter um pensamento coletivo. E muitas das vezes, não estou falando a maioria, mas uma boa parte do funcionário tem um pensamento individual. A gente tem que ter um pensamento coletivo, né? Verdade. Muito bem lembrado, né? Toda a luta, não é? O Amaury lembrou aí toda a luta feita aí, né, em busca da Polícia Penal, e de repente acontece, mas não basta acontecer no papel, né, Amaury? Tem que acontecer de fato, concretamente, né? Eu vou subir agora aqui também o nosso amigo, o Romacho, aí o Romacho para conversar com a gente. Romacho, muito bem-dia, seja muito bem-vindo. Nós não vamos falar do porte de arma, não. Se você quiser falar, depois a gente dá um tempinho, viu? Mas a gente quer falar da luta aí que você teve com o Amaury e o Donizete, viu? Bom dia, meu querido. Seja muito bem-vindo também, viu? Bom dia aos nossos telespectadores, ouvintes da Rádio Sindicop. Sindicop, um sindicato atuante que está sempre ao lado do policial penal. Eu ando meio triste, né, Carlos? Que hoje recebi uma notícia de um amigo que acabou de sair do plantão de uma cadeia aqui na cidade de Bauru, com 2.250 presos, trabalharam em 3 guardas a noite inteira.
a deterioração do nosso sistema penal. Eu estou no sindicato há 35 anos, desde quando foi inaugurado, e amo a minha profissão. Eu estava na Assembleia Legislativa, eu e o Amauri, com a Ana Perogini, e comentando com ela, falando, mas Romacho, o que você está fazendo no sindicato ainda? Você está aposentado faz 11 anos. Falei, amo demais o meu sindicato, amo demais a minha profissão. A minha profissão era policial. Nós passamos já por 3 fases, agora como agente de segurança penitenciária, agora como policial penal. Eu sempre lutei por isso, porte de arma, saúde do funcionário e uma identidade que agora nós temos, somos policiais penais. Não é ser polícia não, viu? Não é para ser polícia não, temos identidade. Agora nós temos identidade. E a luta nossa foi muito grande, e o nosso sindicato, nosso não, né? O sindicato que eu faço parte, eu e a Mauri fazemos parte, o sindicato não é nosso não, é do associado, é do trabalhador do sistema penal. E nós estamos cada dia numa luta maior para ser reconhecido pelo governo estadual e o governo federal. Depois que o Lula chegou, porque nós apoiamos um outro candidato, apoiamos não, a nossa categoria achou que o outro poderia fazer muita coisa, nos abandonou no início e no meio e no final, e até hoje nós temos uma regulamentação da Polícia Penal aqui no estado de São Paulo, vergonhosa, meu. Mas, Carlos, nós viemos aqui falar a respeito do IANSP, da nossa saúde. O guarda está, não só o agente, o policial penal, mas o funcionário público do estado de São Paulo está sendo abandonado por esse governo, o governo anterior e este governo que aí está, né? Mas, pelas conversações que eu, a Idenilde, que é a presidente da CCM Bauru, e eu sou vice, ela conversou com o Tarcísio aqui em Bauru, e ele nos prometeu apoiar a nova legislação, que seria a tabela SUS para os prestadores de serviço do IANSP. Se isso acontecer, vai ser o maior sonho que nós vamos ter na base da terra, porque o governo não contribui. Hoje nós contribuímos 0,5% por cada dependente, 1% o associado, e conforme a idade, passou de 59 já vai para 3%, que é o que eu contribuo hoje, né? 3% que você ganha, não é do salário mínimo não, hein? E, por exemplo, depende muito do guarda, se ele é 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, depende, aí vai cada vez subindo mais. De fim de carreira, ele chega a pagar em torno de R$400 por mês, né? Mas, acima de 60 anos, pagar R$400 num plano de saúde não é nada, né? Uma consulta hoje custa em torno de quase R$600. Então, Carlos, eu, a Mauri, o Doni, nós tivemos fazendo um trabalho muito grande na Assembleia Legislativa, conversando com os deputados, para que eles nos dêem apoio nesse projeto de lei, que o próprio governo tem também interesse. E o Valdomiro Lopes foi um dos idealizadores que iniciaram essa campanha. E foi entrado o projeto 717, ele teve andamento agora no início de setembro, já não teve mais andamento, agora no mês de outubro, e nós estamos pressionando os deputados para que eles nos auxiliem. Até agosto, como o Enio Tato nos informou, numa reunião que nós tivemos numa LDO, que no mês de agosto o servidor público do Estado de São Paulo havia contribuído com R$1 bilhão e 500 milhões. E o governo do Estado
havia dado apenas 156 milhões de reais para o atendimento no estado de São Paulo, mais de 1,5 milhão de pessoas para ser atendidas, né? Aí você vê a coisa. O Amaury, nós estávamos junto e nós estamos indo agora, dia 15, por uma LDO em São Paulo, na Assembleia Legislativa, fazer uma pressão junto aos deputados e andar nos gabinetes, na parte da manhã e a tarde inteira, para pressionar os deputados para que eles nos dê apoio nessa LDO que nós vamos ter agora na Assembleia Legislativa na quarta-feira, para alguns projetos que a gente possa aprovar alguma coisa na LDO do ano que vem para ter um atendimento digno. É isso daí. Eu quero aproveitar o início da fala do Rumacho, e aí eu quero perguntar para o Amaury. O Macho falou dessa lamentável situação aí, onde ele viu que uma unidade inteira ficou ali sob a segurança de 3 policiais penais, né? Isso é muito triste e lamentável. E isso não é uma luta de hoje, né? Eu tenho certeza, Amaury, você comentou no começo da sua fala aí que você vai pedir a aposentadoria, mas eu tenho certeza que quando você entrou, você já vivia esse tipo de problema de déficit, que parece que os governos, seja lá quem for, 30 anos na mão do PSDB, agora aí também na mão do Tarcísio, as coisas não se resolvem. Um dos itens da pauta, me parece que, inclusive, era a questão do concurso público, né, Amaury? Era isso? Com certeza, Carlos. Bom dia, Romacho. Tudo bem? Bom dia, Amaury. Com certeza, era isso daí mesmo. Então, antigamente, nos anos anteriores, ainda tinha as contratações, né? Ia rolando todo ano, tinha as contratações e tal. Por mais que seja poucas contratações, mas tinha, né? De uns anos para cá, não teve mais contratação, né? Então, quando tem a falta de funcionário, o que acontece? Começa a dar os problemas na unidade prisional. Isso é normal. E o funcionário, o policial penal, ele se desdobra para trabalhar, para fazer a coisa certa. Só que eu acho que a gente tinha que ter um apoio mais do governo com relação a isso, contratação. Tanto é que a gente foi lá na Leste, pediu isso daí, tá um dos ofícios que a gente pediu é a contratação. E ele abriu, esses dias atrás aqui, já abriu o edital do concurso, né, público, que vai pleitear 1.100 vagas com a possibilidade de ser mais que 1.100 vagas, né, que o Rodrigo, juntamente naquela outra reunião que a gente teve com ele realmente falou que ia implantar isso daí em outubro, que ia sair esse edital, né, para fazer o concurso público. Mesmo porque, Carlos, os funcionários só vão chegar daqui a 1 ano e 9 meses, mais ou menos, né? Foi isso que ele falou para nós lá na reunião que nós tivemos. Eu, o Gilson, estava o Pedro também, que estava lá nessa reunião. Então, ele falou para nós que com essa, efetivamente, o funcionário começar a trabalhar, demora de 1 ano a 9 meses, porque a nossa classe agora está uma coisa mais complexa. O curso demora mais, então vai ter tudo um processo que a gente cobrava ele lá, foi assim, ô Rodrigo, tem que sair logo o edital de inscrição para o concurso, porque senão como que você vai? Você vai protelando, vai acabando, o funcionário nas unidades prisionais, o que está segurando mesmo nas unidades prisionais é o DGEP, mas o DGEP é o certo horário que é feito o DGEP, né? Então, que nem o colega falou ali, a unidade à noite, com o mínimo de funcionário, não tem cabimento isso daí, né? Então, fica difícil para a gente quando está trabalhando. E a gente está com essa dificuldade também de dia, porque eu trabalho de dia, no plantão. Então, essa dificuldade também está de dia muito ainda. Principalmente quando a gente vai fazer uma escolta para o hospital, fazer alguma coisa, aí vai faltar mais ainda dentro da unidade. Então, a gente precisa urgente. Eu sei que o Rodrigo está se esforçando enormemente nisso daí, nessa parte, porque ele é da classe, ele é raiz, policial penal raiz, é uma pessoa que eu respeito muito e que eu espero, né? E eu tenho certeza que ele vai fazer alguma coisa. Essa conversa com o governo para poder começar a fazer os concursos, fazer logo,
treinamento para esse pessoal para poder assumir as vagas nas unidades prisionais. Mas isso daí já vem, anos para cá, já vem faltando recurso, e acaba prejudicando a gente no final da história, né? Então, é isso daí, viu, Carlos? A gente vai sempre batalhar para poder melhorar. O que eu peço para a nossa classe é uma união, que a gente sempre pede. União. Quando a gente vai nas unidades prisionais para conversar, a gente vai para pedir união, pedir consciência de classe, porque a gente tem força, Carlos. A nossa classe tem uma força enorme. Quando a gente teve o acontecimento em Brasília, que a gente até parou uma reforma da Previdência que estava lá acontecendo no governo Temer, foi porque a gente foi prejudicado naquela situação, naquele momento, e com a união nossa naquele momento lá, a gente conseguiu parar uma reforma da Previdência. Você vê como a gente tem uma força enorme, e o governo sabe que a gente tem essa força. Mas eu acho estranho isso daí, que os governos, tanto o governo estadual, governo federal, governo municipal, eu acho que tinha que estar, todo começo de governo, tinha que estar pensando, tanto no Estado, logicamente, em governar, tanto no funcionário público que atende a população. Então, a gente, muitas das vezes, a gente peca, os governos pecam nisso daí, né? Que tem que governar, governar, para poder melhorar as coisas para todo mundo, para a população, que a nossa classe em si, é muito mal vista pela sociedade, devido aos vários fatos que acontecem, né? Então, a sociedade já tem uma visão não muito boa da nossa classe, do policial penal. Mas a gente sempre está batalhando para poder mudar isso daí. Tanto é que o Sindicop teve até campanhas para mostrar o que o agente faz, o que ele faz, que é uma profissão invisível, na verdade, né? Que a população só sabe quando tem rebelião, quando tem algum outro fato que ressaltando, aquele fato que o pessoal às vezes quer colocar droga para dentro da cadeia, celular, revólver e por aí afora. São funcionários que é o mínimo de funcionários corruptos que a gente aí aparece na população. Então, a gente tem que mudar esse pensamento, mudar o pensamento do funcionário, para a gente poder se unir, para poder conseguir fazer uma profissão adequadas em condições de trabalho, para que a gente possa exercer essa função. E eu estou saindo, Carlos, mas eu não estou saindo porque eu quero sair. Eu não estou saindo porque eu quero, eu estou triste em sair da unidade prisional agora, quase mais de 30 anos que eu estou trabalhando. Eu estou triste em sair, em aposentar. Eu gostaria de ficar mais um pouco, para poder, como sindicalista, ou sindicato que eu participo, para poder ver as condições, para poder ver os cursos que estão fazendo, que até agora não fez o curso nosso lá de nivelamento, né? Fez para os AEVPs, eu acho que terminou agora, mas tem que fazer para nós também o curso, para a gente se especializar. O governo tem que fazer isso daí. E eu estou triste por aposentar, Carlos. Eu queria ficar mais, para poder, eu tenho força para ficar mais, eu tenho força para ficar mais uns anos. Só que eu não vou ficar por conta de toda a situação que está envolvendo. Falta de funcionário, é uma legislação que tem que ser assim, rígida, mas está acima do normal, a rigidez dessa legislação, da lei orgânica. Então, a gente fica triste por isso, né? Mas a gente sempre vai batalhar, Carlos. Mesmo aposentado, a gente sempre vai batalhar. Realmente. Você comentou aí, inclusive, apenas para a gente complementar a informação, eu me recordo até que esteve mesmo você, o nosso diretor jurídico Pedro e o presidente Gilson Barreto naquela outra reunião com o Rodrigo. E aí, só para complementar a informação, esta abertura de inscrições para concurso aí são apenas 1.100 vagas, né? O que para mim assim é realmente insignificante, né? Diante da necessidade é insignificante. E lembrando também, Amaury e Romacho, que isso daí também, essa promessa não é de agora, né? Essas vagas aí, elas são lá de 2023, que, né, fizeram aquela bagunça, né? Publicaram um edital abrindo inscrição no sábado, na segunda-feira já cancelaram. Apenas para complementar, nesta reunião não foi falado no número maior de vagas, não? É só isso mesmo? Foi falado dos concursos? Na verdade, o concurso vai ser aberto 1.100 vagas, né?
mas com a possibilidade, como era antigamente, né? Antigamente, o edital saía com tanto número de vagas. Só que o governo, normalmente, ele tem 2 anos de prorrogação, concurso e tal, e por aí afora. Então, ele fazia uma lista de aprovados maior que 1.100. E antigamente, eles acabavam pegando mais funcionários, né? Contratando mais funcionários do que o normal. Porque o concurso era prorrogado para mais 2 anos, né? Então, eles faziam aqueles 1.100 de imediato, mas depois ia pegando a vaga de... Então, na verdade, não ia ser só 1.100. Ia ser muito mais que 1.100, né? Então, a gente acredita que vai ser até uns 4.000 funcionários, mais ou menos, que seria imediato, né? Seria o ideal. Tomara, imediato. Né? Se vai acontecer ou não, Carlos, a gente não sabe, né? Não sabe. Então, tá 1.100, né? Então, vamos torcer para que pegue mais funcionários, apobrem mais funcionários para estar apto para poder assumir as vagas, né? Que está um déficit enorme, né? E a gente espera que... Só que essas vagas de 1.100, Carlos, só corrigindo você, não é de 2023, viu? É desde do governo Dória de 2021. 21 ainda? Essas vagas, desde... Pior ainda, né? Pior ainda. Mas só que como no governo do Dória tinha aqueles rumores de privatização, né? Ah, sim. E tem aquele coisa... No primeiro ano dele foi terrível para nós. Que a gente tem que batalhar lá, a Polícia Penal lá em Brasília, que era o primeiro governo do Dória em 2019. Né? Então, foi feito todo lá na Secretaria da SAP, negócio de privatizações, terceirização. Ixi, a gente brigou enormemente contra isso daí, e ainda bem que a gente conseguiu, em dezembro de 2019, promulgar a lei, a Polícia Penal na Constituição, né? No artigo 144. Graças a Deus. Porque daí acabou os rumores de privatizações, naquele momento. Não só agora eu não sei. Mas naquele momento, a gente conseguiu barrar isso daí, né? E desde 2021 que está esse negócio de vagas, assim, falando por cima e tal, mas não concretizava, né? E aquilo que você falou, em 2023 até abriu o concurso, mas depois cancelaram, por, acho que forma jurídica lá, não sei o que aconteceu naquela época, que parou também, né? Mas, na verdade, essa Polícia Penal já era desde 2023 que era para ser implantada, né, cara? Não é de agora que vai ser, né? Então, desde 2023, desde julho de 2023. Quando a gente teve a reunião com o secretário, Marcelo Streifinger, em 10 de janeiro de 2023, ele nos prometeu que ia fazer, naquele ano lá, a Polícia Penal forte, lei orgânica, tudo certinho. Mas a gente não conseguiu, né? Infelizmente, né? E foi protelando coisas jurídicas, né? O motorista, que é o oficial operacional, não conseguiu implantar dentro da Polícia Penal, né? Infelizmente, por mais que a gente fale que em outros estados tenha, mas foi barrado por certas leis aqui no estado de São Paulo. Então, a gente sempre batalhou para, né? Sempre agregar esses funcionários aí. E os outros também, né? Para ser agregado. Só que, nesse decorrer do tempo, não conseguimos, né? Até agora, né? A luta é antiga, né? Espero que agora comece a movimentar. Eu tenho quase certeza que o Rodrigo lá ele vai fazer uma batalha para nós lá. E eu espero que ele faça a batalha, porque ele é um policial penal. Então, que ele faça a batalha. Que entre nessa discussão sadia, viu, Carlos? Não é discussão para falar de governo mal, de governo, não. É discussão para poder, objetivamente, a gente fazer a contratação, melhorar a nossa situação, desde salarial, infraestrutura, uniforme. A gente não tem uniforme, Carlos. A gente não tem uniforme. Como você vai implantar uma polícia penal, uma lei orgânica sem uniforme, sem nada, sem viatura, sem... Sabe? O problema é que fica no plano teórico, né? Porque foi até feita uma enquete no site da SAP, né? E escolhido, nós colocamos no nosso site. Mas e aí, né? Não resolve, né? Então, aí a gente pede. Eu entendo até as demandas do governo, eu entendo tudo isso daí, sabe? Eu acho que quando o governo ele está governando, ele tem que ver as outras coisas também, não é só a Polícia Penal, né? Eu sei, mas a promessa foi feita. Então, a promessa foi feita, eu acho que quando a gente faz uma promessa, a gente tem que cumprir com a promessa.
Eu sou um cara que eu cumpro com aquilo que eu faço, que eu falo. Principalmente responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo. Eu não falo à toa só para angariar voto ou fazer alguma outra coisa. Não. Eu falo, quando eu falo, eu tenho a responsabilidade de falar e de ter a condição de você cumprir com aquilo que você fala, sabe? Eu entendo até a parte do governo, entendo isso daí, mas a gente tem que sentar para discutir, sabe? A gente tem que sentar para discutir, para melhorar. É o funcionário público. E não só na nossa classe, como das outras também, né? Mas em especial a nossa aqui, que batalha tanto, é uma classe muito, uma profissão muito desgastante, muito, olha, insalubre, periculosa e por aí afora. Então, a gente tem que batalhar sempre e o governo fazer a parte dele, logicamente, mas nas devidas condições, né, para fazer. E ele tem condição de fazer, né, Carlos? Tem Isso daí. Ô, Romacho, você que é o nosso representante também aí no IANSP, que faz um trabalho assim realmente impecável, viaja para todo lado, vai nas reuniões da estadual, da regional aí, né? Eu sempre percebi, Romacho, que houve um dos maiores problemas, né, entre tantos, né, da luta da CCM, essa questão da tabela, que você até iniciou aí falando, né, e que muitas vezes impede, né, as parcerias, né? Eu queria que você explicasse aqui para os nossos amigos, as nossas amigas que acompanham o programa, de fato, o que é isso aí, essa tabela paulista, o que está se pretendendo fazer e o que pode melhorar com isso? Carlos, o que diz é o seguinte: hoje nós temos o médico ganha R$ 60 se ele atender no consultório dele. Tem que ser o jurídico, ele não pode ser físico, tem que ser jurídico, ele ganha R$ 60. Se o médico atender por uma Santa Casa ou por um convênio, que nem, por exemplo, que nós temos algumas clínicas, policlínica em Bauru, e o médico atende na policlínica, a policlínica tira o dela. Normalmente, o médico recebe, em Cafelândia, eu peguei esses dias atrás, o médico ganha R$ 42 uma consulta, pela Santa Casa de Cafelândia. Em Lins, ele já ganha 40, na cidade de Lins, na Santa Casa de Lins, o médico. Se ele atender no consultório dele, 60. Na região de Bauru, principalmente em Bauru, os médicos já estão desistindo, eles atendiam uma vez por semana, a média de 10 a 15 pacientes por semana. Hoje estão atendendo 15 por mês. Por quê? Eles falam que é prejuízo R$ 60. O médico vai fazer uma pequena cirurgia, vesícula, a hérnia, pequenas coisas, você entendeu? Por exemplo, a tabela, se não me falha a memória, a tabela do IANSP hoje paga 1.130 por uma cirurgia de vesícula. O médico fica com R$ 430. Qualquer médico especialista fala que por menos de R$ 2.500, ele não entra num centro cirúrgico. E o IANS paga para ele 1.130, se não me fala a memória a tabela, para ele entrar no consultório e fazer a cirurgia. Anestesista, a medicação, o serviço médico, a internação. Imagine só, um médico com R$ 430 para entrar numa cirurgia. Se ele fizer pela tabela SUS paulista, ele vai ganhar em torno de R$ 4.500 a R$ 5.000. O total, só o médico vai pegar em torno de quase 2 contos. Entendeu? Então você vê a disparidade. O SUS, IANSP e o SUS paulista. É um absurdo. A tabela do SUS, se eu não me engano, ficou com 10, 12 anos sem ter um simples aumento.
E hoje o pessoal atende pelo SUS por causa da subvenção que o governo, tanto federal e estadual, dá para os hospitais, para a Santa Casa, para eles atenderem, porque senão o SUS não tem condições de pagar ninguém, de fazer nada. Um médico vai entrar num centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de vesícula ou de hérnia para receber um hospital, para receber R$1.200, R$1.500, é um absurdo, né? Realmente, E essa tabela SUS seria... Agora, nós estamos conversando com os deputados, eu, Orne, conversando com um monte de deputado do governo, da esquerda e da direita, para ver o que é que o governo vai fazer. Aonde que ele vai tirar esse dinheiro para nos auxiliar. Precisa ver de onde que ele vai tirar esse dinheiro e o que ele vai fazer para nos auxiliar. Porque se você vê nas Santas Casas, o SUS paulista, o governo faz uma propaganda tremenda. Mas você vai nos hospitais da Santa Casa, você vai na Santa Casa das nossas regiões, o centro cirúrgico está tudo ocioso. Tem o leito, tem o médico, tem tudo, mas não se faz a cirurgia. Aí os caras falam, cadê o dinheiro? Ninguém sabe para onde está e como está. Então não é uma coisa aberta para a população, se o governo está dele, fala que dá. A Santa Casa não recebe. Então, nós temos que pressionar os nossos deputados para que eles investiguem um pouquinho melhor, principalmente da situação favoráveis ao governo, para conversar com o governo para fazer uma coisa mais aberto, para saber o que está acontecendo. Você vê em Bauru uma fila de 10 anos, de 15 anos para cirurgia, aí imprudente, o pessoal no pronto-socorro sem atendimento, tanto do IANSP, o IANSP com a imprudente, é um absurdo que acontece. Fizeram um convênio com a Santa Casa, fabuloso, só para consulta. Uma Santa Casa da magnitude de Prudente, é um absurdo um troço desse. Com o deputado que nós temos, eu e o Amauri conversando com ele a semana passada, e ele mesmo não acha solução dentro da região dele para auxiliar o pessoal de Prudente. Nós estamos arrumando os hospitais da região, Paraguaçu, Venceslau, os hospitais para dar apoio, porque o próprio Hospital Santa Casa de Prudente não consegue fazer nada, porque ele acha que não tem condições de arrumar um médico para entrar no centro cirúrgico para fazer as coisas de graça. É duro, é triste. E eu gostaria, Carlos, de falar uma coisa, que nós estamos tendo um problema grande demais, os associados nós estamos se perdendo para fazer o recadastramento do IANSP. Todos os aposentados do SP-Prev têm o prazo até dia 30 de novembro e não tem necessidade de fazer momentaneamente, porque não abriu ainda no site para o aposentado do SP-Prev. O cara que recebe aposentadoria pela São Paulo Previdência tem que explicar detalhado, porque alguns colegas nossos perguntam, eu sou aposentado, mas não vou fazer? Calma, você faz pelo SP-Prev. Quando você faz aniversário, você faz o recadastramento e a prova de vida no meio do seu aniversário. No exato momento, eles estão pegando este recadastramento que você fez. Vai sair um recadastramento futuro para os aposentados do SP-Prev, mas calma, pessoal, vai abrir ainda no app, porque é o seguinte, nós estamos com um grande problema de falta de pessoal até no IANSP, no setor burocrático. E
não se tem mais a noção da quantidade de pessoas que estão pagando. Normalmente se sabe quem está pagando, mas a quantidade de pessoas dependentes do IANSP. Este sistema que está abrindo agora vai dar uma definição exata de quantos que nós somos, contribuintes e agregados, que os filhos, os pais, genitores, e todos os dependentes nossos. O IANS já não tem, já se perdeu um pouco. Neste recadastramento, nós vamos ter uma definição melhor. Você vê, ó, o orçamento nosso esse ano, orçamento para se receber, de janeiro a dezembro, 2,5 bilhões de reais, que está para entrar em dinheiro. Agora, do governo não se tem nada programado, nem deste agora e nem na LDO do ano que vem. No momento não tem nada definido. Agora, o nosso já tem certeza desse dinheiro. Isto é uma coisa. Agora é o seguinte, o IANSP, você entra no app do IANSP, você põe a cidade, quando você põe rede credenciada, você entra na rede credenciada, aí lá você vai colocar a cidade que você quer que você está. Bota a cidade. Aí depois embaixo está escrito pesquisa. Você aperta ali, tudo que tem naquela cidade, mostra ali todo atendimento que nós temos no IANSP naquela cidade. A pessoa muitas vezes tem que procurar a especialidade que ele quer e o hospital que às vezes tem atendimento. A região de Prudente, nós precisamos muito, urgentemente, pessoas que tenham vontade e para nos auxiliar, correr atrás dos médicos, igual nós fizemos em Bauru. Eu, a Edenilde, muitas pessoas indo nos consultórios médicos, pedindo para os médicos se cadastrar no IANSP para atender a gente. Nós chegamos a ter 51 médicos aqui em Bauru atendendo. Por quê? Ia-se nos consultórios, chegava até a implorar para os médicos participar do IANSP. Chegamos a ir na faculdade, aqui em Bauru, e em Botucatu, pedir para os médicos iniciantes se cadastrar no IANSP. Você acredita um troço desse? E isto é que eu não recebo nenhum centavo, nem do IANSP e nem do Sindicope. Eu faço um serviço voluntário, sem pretensão eleitoral. Não quero ser vereador, deputado, não quero ser nada. Eu apenas lutar por uma categoria e por um funcionalismo que, há pouco tempo atrás, nós não tínhamos, só podíamos ser atendidos pelo INSS, né? A carteirinha da saúde do governo federal. E antes de ser IANSP, nós somos SUS, né? Nós somos brasileiros, paulistas e contribuintes. Não podemos esquecer isso. É isso mesmo, né? Muito bem lembrado pelo Romacho, né? O Horne, e aí, então, desta parte da Polícia Penal, vocês fizeram as visitas, conversaram com assessores, com deputados, né? Sim. Teve outras demandas que foram apontadas, além dessas que você comentou já, questão do uniforme, questão do déficit, né? E o que ficou aí? O que você sentiu ali, né? Quais os passos, os caminhos? Porque vocês protocolaram oficialmente lá, né? Os ofícios, né? Qual é o andamento? O que, pelo menos, a expectativa, né, que vocês esperam? Viu, Carlos? Porque não foi esse ofício que a gente protocolou, mas anteriormente outros colegas já estavam indo na LESP para poder conversar lá com eles, né? Aqui a gente pede, na verdade, mais verbas para a secretaria, para a pasta da secretaria, né? Que nesses anos anteriores aí vem diminuindo, né? Então, com a implementação da Polícia Penal, a gente tem que, a pasta nossa tem que ter mais verba, né? A gente entende que tem que ter mais verba para poder fazer as coisas, né?
tanto na parte estrutural, parte de uniforme, que eu falei, e viatura, e por aí afora, e várias outras coisas. Eu acredito que o Rodrigo vai conseguir fazer isso daí, né? Juntamente com o secretário Streiffinger, né, que tem boa vontade também de fazer as coisas, e eu acredito que ele vá lutar por nós aqui também para poder implantar essas coisas. Os deputados é uma forma, o sindicato ele chega até a página B. O deputado ele tem acesso, principalmente aqueles deputados da base governista, né? Líder do governo, tal, na Assembleia, ele tem condição muito maior de conversar com o governo para ter essa sensibilidade de aplicar mais as verbas maiores para a Secretaria da Administração Penitenciária, para a gente conseguir implantar uma polícia penal forte. É o que a gente espera, sabe? A policial penal forte, para a gente poder ter condições de trabalho, para a gente exercer uma função tranquila, uma função que exige essa tranquilidade também, mas também exige condições para que a gente possa fazer o nosso trabalho da maneira correta, né? Não se exagerando na forma de, por exemplo, quando a gente vai fazer uma escolta, falta de funcionário, como que a gente vai? Às vezes a gente vai sozinho, às vezes não vai, sabe? Então, tem várias outras coisas que refletem na coisa. E, quando acontece alguma coisa, o policial penal que é punido pela essa falta de condições, sabe? E ele é punido ainda, né? Então, a gente sempre pede condições e respeita também o governo que está no momento para que possa nos auxiliar nessa implementação em caráter, assim, pleno, a polícia penal. E isso envolve estrutura, infraestrutura e por aí afora. Um detalhe também, Carlos, que eu queria falar com relação ao IANSP, a gente sempre pede que é a saúde do servidor e a saúde do policial penal também, né? É a saúde do servidor público em geral. E é o servidor público, ressalto de novo, é o servidor público que atende a população. Se o servidor público está doente, como que ele vai atender a população de acordo com o que tem que atender, sabe? Então, a gente também pede lá, quando a gente tem um ofício nosso que a gente mandou lá também, que é a criação e implementação de um conselho paritário deliberativo, administrativo e fiscal, com a participação da CCM, da Comissão Consultiva Mista, que representa os funcionários, né? Que representa o servidor público. Então, a gente pede isso daí também. Mais verbas para a saúde, mais verbas coisas. A aplicação do SUS paulista, que o governo criou aí, SUS paulista, que o valores é muito maior que a do IANSP, para que seja implantado também. Porque se a gente tem 2 planos de saúde no mesmo governo, não seria justo juntar os 2 e fazer os mesmos valores que é pago o SUS paulista para o IANSP, que é o servidor, O SUS paulista atende a população. Tudo bem. E atende nós também. Mas o IANSP atende o servidor público, que atende a população. Então, eu acho muito justo, se o governo se empenhar nisso daí, eu peço encarecidamente, eu tenho certeza que vai fazer isso daí, para que possa implantar a tabela do SUS também paulista para o IANSP também, nos valores, né? Para a gente poder ser melhor atendido, né? Em Bauru a gente tem uma condição mais ou menos aqui boas, assim, de certa forma, do atendimento do IANSP. Mas tem regiões aí que não está sendo muito boa, assim, né? Está sendo ruim, né? Então, a gente quer melhorar a situação, né? Presidente Prudente, a reclamação é assim demais, como o Romacho citou aí até. Isso, prudente. E a Polícia Penal, Carlos, pedir mais verbas. Pedir mais verbas para implementação correta da Polícia Penal. E eu tenho certeza que o Rodrigo vai conseguir também, juntamente com o secretário, logicamente, que vai conseguir fazer essa implementação para fazer uma coisa profissional, direita, correta, né? Para a gente poder trabalhar tranquilo, né? Eu que vou aposentar, mas eu espero que a gente deixe isso daí para que seja uma polícia forte, né? Polícia Penal forte. Você vai aposentar de trabalhar lá, viu? Mas do Sindicop... Do Sindicop a gente continua, né? Porque a gente tem que continuar, né?
Porque demanda também de funcionário, de sindicalista para poder fazer o trabalho, né? A gente é mal visto até como sindicalista, viu, Carlos? Verdade. Infelizmente. Quando a gente vai para as unidades, parece que o pessoal pensa que a gente é inimigo do funcionário. Não é. A gente não é inimigo nem do funcionário, nem do governo, nem de ninguém. A gente quer condições de trabalho só. E o funcionário, às vezes, acha que a gente pode conseguir tudo. E, às vezes, a gente depende do governo. A gente depende de diálogo e sempre expor diálogo, discussão, dialética de discussão. A gente tem que ter essa discussão. E os governos têm que fazer essa abertura para a gente poder discutir, para a gente chegar num ponto comum, naquilo que pode avançar, naquilo que pode dar uma recuada um pouco. Então, a gente tem que ter essa conversa, sabe? Tem que ter esse diálogo, sempre ter esse diálogo. E espero que o governador Tarcísio, ele escute a gente aí, para a gente poder fazer uma polícia penal forte. Como ele falou em entrevistas aí por aí afora, que ia valorizar realmente. Eu espero que ele valorize, né? Eu espero que ele valorize, né? E que não espere para valorizar somente o ano que vem, que é um ano especial, um ano de eleições, né, governador Tarcísio? Aliás, a gente abre espaço aqui também para o governador, para se quiser participar com a gente aqui na Rádio Sindicop, está feito o convite para toda a assessoria, não é? O governador Tarcísio, também para o Rodrigo, o policial, o diretor-geral da Polícia Penal. O espaço está aberto, a gente não quer criticar, não quer nada disso, a gente quer conversar, quer dialogar, não é? Quer trazer informações. E por falar nisso, o Romacho, eu vou trazer aqui a pergunta do Augusto Trigo, se o Horny também quiser responder. Aqui, ó, deixa eu subir aqui na tela, subindo na tela, a questão aqui do nosso amigo Augusto Trigo, que participa diariamente com a gente aqui na Rádio Sindicop. Por que nenhuma instituição representativa ajuiza uma ação contra o não cumprimento das obrigações do Estado, né, patrão, em relação ao IANSP, principalmente, né, acho que ele deve estar falando em relação à contrapartida do governo, né, que é uma luta eterna, parece, né? Pois não, Romacho? Nós temos um pedido já desde 1900 e... eu não me lembro exatamente, se eu não me engano, desde 78. Foi aprofundado mais agora em 90, eu acho que foi, eu não lembro mais, que eu estou meio ruim de data, que nós não sejamos mais o jeito que nós somos hoje, a CCM. Ela ser participativa, ter autoridade, igual o SPPrev, que, se não me falha a memória, que são 7 do governo e 7 dos sindicatos que fazem a sua representação. O IANSP, nós somos apenas consultivo, não somos deliberativo. Então, nós temos um projeto, já diversas vezes nós levamos ao governo, e o governo não é interessante para ele que nós sermos deliberativos, que nós ficamos o jeito que nós somos hoje. Até, se eu não me engano, acho que foi o começo do ano, o governo tentou criar uma própria associação dentro do IANSP para combater a CCM, porque a CCM briga muito pelos direitos do cidadão. A CCM é Comissão Consultiva Mista, ela é consultiva, não é deliberativa. Nós estamos tentando muitos e muitos anos, que eu estou no IANSP, eu e a Idenilde, nós estamos no IANSP, eu estou no IANSP há 20, mais ou menos em torno dos 21 a 22 anos, lutando. A Idenilde já está com 25 anos, brigando, participando, porque nós estamos todo mês em São Paulo levantando a mão, Bauru presente, Bauru e região presente, não ser esquecida, tudo que se faz. Você vê que Bauru, nós temos a Beneficência Portuguesa que presta serviço para nós, um contrato de 2.600.000 mensais para prestação de serviço do PA, de pronto atendimento,
E o mês passado, o Cláudio liberou para nós em Bauru 4,5 milhões de reais para atendimento no hospital. E, caso de urgência, é feito cirurgia cardíaca, qualquer tipo de cirurgia é feito caso de urgência aqui em Bauru. Mas, se for entrado pelo PA, pronto atendimento, o Hospital da Beneficência Portuguesa é um excelente hospital de ponta, e minha esposa foi tratada lá no Covid, que ela faleceu, meu pai foi tratado, minha mãe foi tratada, tiveram um atendimento de primeiro mundo, tudo pelo IANSP, e o IANSP pagou, não se negou a pagar nada. Meu pai, minha mãe, minha esposa. E eu falo para você, não é porque eu sou da entidade que eu faço parte, que eu sou vice-presidente da CCM, mas porque eu sou um trabalhador, funcionário público e estadual, e contribuo com o IANSP. Então, nós precisaríamos ter o governo um pouquinho de consciência, aumentar a tabela, que eu já defendo isso há muito tempo, eu já fiz diversos pronunciamentos, até na Assembleia Legislativa, a respeito disso. Aumento da tabela do IANSP. Pelo preço que o IANSP paga hoje, médico nenhum quer atender. É idêntico ao SUS, tem algumas coisas que o IANSP paga menos do que o SUS. E o SUS, depois que o novo governo federal chegou, já implantou o aumento anual, todo ano tem um aumento. Ficou quanto? 15 anos sem aumento nenhum. E, de repente, chegou o novo governo e pôs o aumento do SUS e o aumento anual do SUS. Mas, mesmo assim, ainda é irrisório, né, para o atendimento da população. Então, é bem crítico. Viu, Carlos? Já aproveitar a oportunidade, eu estive conversando na SAP, na nossa secretaria, a respeito de porte de arma e as autorizações de arma restrita. O governo acabou de funcionar agora, desde segunda-feira, um novo sistema, uma nova plataforma para adiantar os documentos. Mas, mesmo assim, ainda está um atraso tremendo, nós estamos demorando demais, tanto para ter um porte de arma, para comprar arma restrita, e nós estamos conversando agora, semana que vem, temos uma audiência com o Rodrigo, para eles acertar algumas arestas a respeito dessa demora, muita demora. Um documento para chegar na secretaria, que hoje é dentro lá no antigo Carandiru, que é o último local que chega o documento. Ele passa para a unidade, para a coordenadoria, ele vai para lá e vai para cá, até chegar lá ele demora quase 30 dias. Tudo online, hein? Aí, até ser impresso tudo, está demorando 3 meses um registro, uma autorização, tem autorização com 45 dias e ninguém sabe nem onde está. Então, bastante desorganizado. E nós estamos pressionando o Rodrigo, ele está prometendo para a gente que está dando uma melhorada. Então, pedir para o pessoal ter um pouquinho de paciência e entrar em contato com o seu sindicato, conosco, se for associado nosso, entra em contato conosco. Se não for associado nosso, conversar com o sindicato dele para pressionar o governo para que melhore o atendimento ao funcionalismo, ao policial penal. Está demorando muito, tudo. O registro da arma, aliás, o porte da arma, a autorização para compra da arma restrita, tudo que se depende da SAP está uma demora muito grande. E nós estamos pressionando cada dia mais. Essa semana eu fiz uma pressão e me informou dessa nova plataforma da unidade junto ao secretariado, aos documentos. Esperamos que vai funcionar, né? Tá bom? Tomara que funcione. Pois não, Horn? Ô, Carlos, eu só queria falar, Augusto Trigo, obrigado pela pergunta, viu, Augusto? Eu acho que ações judiciais
no passado já foram feitas, né? Eu acho que é válido também para poder conseguir que o governo faça a obrigação dele. Porém, eu acho que é fundamental a gente ter essa política com relação aos deputados, para poder, principalmente o deputado da base, para poder fazer entrar isso daí no orçamento. Entrando no orçamento, aí se vai se concretizar. Então, a gente precisa fazer as políticas com os deputados, com o governo, através dos deputados, para poder fazer essa implantação da contrapartida do governo com relação ao IANSP, que é a saúde do servidor. Mas, para isso, a gente precisa conscientizar, né? Conscientizar o governo, que ele já sabe disso, conscientizar a população, que é atendida pelo servidor público, né? Da pressão da população também, para que o servidor público tenha um atendimento de saúde adequado, que não nada mais justo de aplicar essa tabela SUS paulista, que é os valores maiores, na forma do IANSP, na tabela do IANSP de valores. Eu acho que é fundamental a gente fazer essa política com os deputados, para que a gente possa conseguir entrar no orçamento, coisa que o Sindicop faz todo ano, batalha, vai lá conversar com os deputados, todo ano a gente faz isso daí, Carlos. Esse trabalho para poder fazer, para poder colocar no orçamento do Estado, para que possa melhorar a situação da saúde do trabalhador e também da Polícia Penal, com verbas, mais verbas, tal, por aí afora. Só que a gente vai conversando, vai dialogando, vai discutindo, né? Para poder chegar num ponto comum. Mas a gente ainda depende lá das pessoas que estão lá, os deputados, o governo, tal, e por aí afora. Eu ressalto também que a gente necessita de um deputado estadual, deputado federal, a gente preencher as vagas, né? A gente precisa disso daí. Então, a gente precisa eleger alguém para a gente poder começar a discutir, poder começar a colocar projetos lá na Assembleia Legislativa, para poder melhorar tanto a Polícia Penal como a saúde em si do servidor. Todas as categorias, praticamente, têm um representante lá, da saúde, da Polícia Militar, da Civil, dos professores, né? Então, a gente precisa de um representante lá, Carlos. Infelizmente, a gente necessita disso. A gente precisa eleger alguém lá para o cargo lá, para a gente poder começar a discutir melhor a situação. Até mesmo reuniões com o governo e por aí afora, sabe? Que tem a maior facilidade de fazer isso daí. E eu tenho certeza que tenha essa condição de fazer isso daí. Basta a consciência da nossa classe de também eleger pessoas do nosso meio lá, para que a gente possa mudar uma situação dessa daí. Que a gente batalha, o sindicato batalha, é isso que eu falei anteriormente, batalha até a página B, né? A gente conseguiu muitas coisas aí, muitos funcionários, e quando a gente vai nas unidades, reclama de sindicato. Mas muitas coisas que a gente conseguiu agora, né, que a gente está movimentando, foi por briga e lutas, né, dos sindicatos e da categoria. A gente tem que ter um engajamento maior da categoria para a gente poder conseguir as coisas. Porque o governo, ele vê situações, né? Se ele vê uma situação que a categoria está brigando realmente, está fazendo, não só os membros do sindicato, ele vai olhar com um olhar melhor para isso daí, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, respeitando, logicamente, sempre respeitando todas as pessoas, não desrespeitando ninguém, por isso não leva a lugar nenhum. Desrespeitar tanto o governo que você não concorde ou não, você tem que respeitar. E tem que fazer a política para poder conseguir as coisas, né? Tem que fazer a política, mas sempre respeitando, sabe? É isso daí. Por isso é sempre muito importante esse engajamento de toda a categoria na luta, não é mesmo? Também é importante aí ter também um nome, né? Quem sabe para a Assembleia Legislativa, tudo isso é muito importante, porque também é uma forma de se pressionar, não é o governo que aí está, porque anteriormente era outro, hoje é ele, amanhã será outro, né? Nenhum governo é eterno, e o governo só está lá porque nós colocamos. E a categoria é forte, talvez ainda não tenha descoberto a força que tem. Porque
Se um governo não atende os anseios da categoria, é simples, gente, é simples. Troca, manda embora, despede, não é? Vota em outro, não é mesmo? Acho que o caminho é realmente por aí. Gente, que conversa bacana, que conversa boa que eu tive aqui com o Romacho e com o Horn. Eles estiveram lá na Assembleia Legislativa cobrando, não é? Como vocês viram, continua cobrando. A luta não para nunca, viu? Não para mesmo. Aqui no Sindicop a gente fala diariamente sobre isso, no nosso site, nas nossas redes. Você pode acompanhar facilmente a luta do Sindicop, que é a sua luta policial penal. Quero agradecer aos dois, quero dar mais um minuto, tá bom? Para cada um, para finalizar, desde já agradecendo. Muito obrigado, Carlos Romacho, pela sua participação. Um minuto aí para você finalizar e dizer ainda o que você pensa. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, viu? Bem, pessoal, eu agradeço de coração a todos que fazem parte. Eu estou lendo aqui o que o Augusto Trigo pedindo para nós. O Trigo, nós necessitamos de pessoas aparentemente gabaritadas igual você para poder nos auxiliar, tanto no sindicato quanto no IANSP. Nós necessitamos de pessoas qualificadas que tenham vontade de lutar pelo próximo, porque se lutar pelo próximo, você está lutando por você também, pelo atendimento. Na região de Prudente, a região de Presidente Prudente, necessitamos de algumas pessoas que vá nos consultórios, comece a conversar com os médicos. Acabou de abrir agora, essa semana passada, um novo edital do IANSP, abertura para médicos se cadastrarem. Qualquer tipo de médico tem uma relação grande de médicos que podem se cadastrar. É só entrar no site do IANSP, Rede Credenciar. Se entrar no IANSP, lá tem uma parte lá que o médico acessa e faz o cadastro dele, manda a documentação exigida e se cadastra para poder começar a atender. Você entendeu? A respeito dos laboratórios da região de Prudente, estamos lutando muito para conseguir laboratórios de exames e de imagens para a região. Inclusive, essa semana parece que já saiu um pedido, uma licitação para ver se alguém se candidata da região para trabalhar pelo IANSP. Nós precisamos de pessoas para poder visitar, fazer visita a esses prestadores de serviço, para que comece a nos auxiliar. Em Bauru, nós fizemos isso e deu resultado. Agora, se melhorar a nossa tabela, um pouquinho que melhore, o médico de 60 passar para 80 e a tabela ter um aumento de em torno de 15, se der um aumento de 20% na tabela, eu garanto para você que nós vamos ter um bom atendimento. E graças a Deus aqui em Bauru está razoável, não está mil, mas está razoável, viu? Nós conseguimos, junto ao SUS, um atendimento, tanto SUS quanto IANSP, e faz um complemento para a saúde do servidor. Agradeço de coração, viu, Carlos, essa oportunidade de explicar aos nossos associados e à policial penal o que nós estamos fazendo, o que nós pretendemos fazer. Agradeço. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a você. O Horn, muito obrigado também pela sua participação. Antes de você se despedir, eu queria saber se você tem alguma informação da pergunta do nosso amigo aqui, o Rafael Felipe, em relação ao bônus. Tem alguma novidade ou não? Está sabendo? O bônus, quando a gente teve com o Rodrigo lá, ele nos falou que ia ser pago o bônus em outubro, né? Mas a gente sabe que tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho e a gente está aguardando, né? Outubro não acabou ainda, né? Espero que ele pague o bônus em outubro, né? Ou mais tardar em novembro, né? Mas ano passado foi quando? Você se recorda? Ano passado não, nesse ano, né? Porque nesse ano passado, 2023, foi... Infelizmente, foi pago em janeiro agora, dia 15 de janeiro. Mas a desse ano já está tudo adiantado. Eu acredito, vamos aguardar
como fala, o Rodrigo falou para a gente lá que possivelmente ia ser pago em outubro, né? Então a gente vai aguardar para depois cobrar de novo, né? Realmente cobrar o Rodrigo para que ele possa interceder para nós lá, né? Com relação ao bônus, né? Isso aí. Eu quero agradecer, Carlos, a participação aqui. Eu sou meio sem jeito com isso daqui, é a primeira vez que eu falo aqui, mas eu gostei muito de participar aqui. Espero ter respondido de acordo com o que tem que responder. Eu quero agradecer o sindicato. Eu quero só deixar uma coisa. O sindicato não é nada sem a classe nossa, sem os filiados. A gente não é nada aqui no sindicato, sabe? Então, a gente tem que ter a união nossa, para a gente poder, quando o sindicato chamar para ir fazer manifestação, fazer participação, que os funcionários e os filiados, né, participem com a gente, para a gente poder conseguir as coisas. O governo, ele vê muito isso daí, a participação. Por exemplo, se a classe é uma forte, ela está sendo participada. O pessoal está participando e o governo vai ver isso daí. E eu tenho certeza que o governo Tarcísio ele vai conseguir fazer uma polícia penal mais forte. E nós temos um representante lá da nossa classe, que é o Rodrigo, e o secretário, né, o Straifinho, que a gente tem que respeitar também. Que ele é o nosso secretário. A prerrogativa é do governo indicar um secretário, e é ele que está lá, e a gente tem que respeitar isso daí. E sempre discutir com ele com relação para melhorar a polícia penal. Isso daí a gente sempre vai fazer, viu, Rodrigo? Ô, Carlos, a gente sempre vai fazer. Então, se não for pago o bônus agora em outubro, a gente vai cobrar de novo o Rodrigo. Apesar que o Gilson vai ter uma reunião agora na outra semana. Né? Acho que é dia 21, não sei ao certo. Que vai ter uma reunião com o Rodrigo. Todo mês vai ter uma reunião com o Rodrigo lá, né? Do diretor-geral da Polícia Penal. Então, espero que tenha novidade boa, né? E espero que vá continuando a cumprir as coisas que ele está falando, né? Que até agora, né? Ele falou que é em outubro, não acabou outubro ainda. Espero que pague um bônus agora em outubro, né? Se não pagar, que pague em novembro, né? Mas tem que ser discutido, né? Eu quero agradecer, viu, Carlos? Muito obrigado pela participação aqui, viu? Sempre que precisar, a gente está à disposição. Ah, com certeza. Foi a primeira de tantas outras participações. A gente vai te convidar outras vezes, tá? E quero dizer que vocês foram muito bem, viu? Que não tremeram, não. Que trouxeram informações, que foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Vocês dois estão de parabéns, viu? Esqueci só, Carlos. Só lembrando que amanhã a gente está indo para a LESP de novo, lá para São Paulo, para poder discutir, porque a LOA, a Lei Orçamentária Anual, vai ser discutida dia 15, às 18 horas. Se possível, ou que tiverem lá de folga ou coisa, se quiserem ir lá para a LESP, participem lá na LESP, para a gente pressionar de forma sadia, pressão de forma sadia os deputados, o governo, para que aumente as verbas do IANSP, aumente as verbas da nossa Secretaria da Administração Penitenciária, para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e também ter a saúde em dia, preventiva, com tudo isso daí que o governo pode fazer e que ele deve fazer, né? Tá joia. Tá aí, minha gente, eu falei com a Mauri Horn e também com o Carlos Romacho, diretores do Sindicop, que estiveram na Assembleia Legislativa e que amanhã, sem medir esforços, estão indo de novo para lá. Muito obrigado, gente. Foi um excelente bate-papo, viu? Até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.